Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# tratando do Windows Forms. Na aula anterior, eu iniciei com alguns controles Windows Forms, como o controle Label, Text Box, Button e o próprio formulário. Vimos como usar controles, métodos e eventos de alguns controles, desses controles, né? E aqui no nosso código que nós criamos, eu estou usando o evento click do botão de comando login, né, um controle button, aonde eu estou verificando se o usuário digitou o nome Macorati e a senha 123456. Nesse caso, eu crio uma instância do formulário 2, obtenho o valor do nome e atribuo a variável nome do usuário, que é uma variável estática, e abro o formulário 2, né, através da sua instância, usando o método showDialog. Poderia usar também o método show. E no evento kPlus, eu estou restringindo aqui a informação somente a números. Aqui, esse kASCII igual a 08 e igual a 127 é o código, aqui vendo na tabela ASCII, ó, 08 é o backspace e 127 é o del. Dessa forma, eu só permito caracteres de valores numéricos e o del e o backspace, porque assim eu consigo corrigir algum dígito que eu informar errado. Eu vou continuar aqui falando de mais eventos do controle text box. Dessa vez eu vou mostrar como podemos usar o evento validating para validar aqui o text box. Então eu vou clicar aqui, selecionei o controle txtnome, né, que é um controle text box, e eu vim aqui na guia de eventos e eu vou usar o evento validating. Vou clicar duas vezes sobre ele, ele vai me abrir aqui, né, para fazer o tratamento do evento, e eu vou fazer exatamente isso. O que eu quero fazer? Eu quero não permitir eu quero obrigar ao usuário a informar o nome. Tá? Então eu não vou permitir valores vazios. Então eu vou usar um if txtnome. Se a propriedade text for igual a uma string vazia, então eu vou usar a classe messageBox, o método show, né, para exibir uma mensagem: informe o nome do usuário. E aqui eu tenho que cancelar. Pronto. Então dessa forma eu já fiz o tratamento de evento. E o que eu fiz? Vamos lá. Quando esse evento for disparado, esse evento aqui, deixo aqui nas propriedades do controle, olha, esse evento, ele existe a propriedade causes validation, que por padrão é definida como true. Nesse caso, aqui eu estou habilitando, tá, o evento validating. Tá? Então, se eu não quiser que isso ocorra, eu defino como false aqui. Tá? Nesse caso, eu vou deixar o valor padrão, porque eu quero realmente utilizar o evento e verificar se o usuário digitou alguma coisa, e se não, eu vou informar uma mensagem ao usuário. Então, eu vou executar o projeto. Então, olha aqui, se eu tentar passar para outro campo sem informar o nome do usuário,
ele vai reclamar, ele vai exibir a mensagem e vai voltar, né? Então, mesmo se eu clicar em qualquer coisa aqui, enquanto eu não formar um valor aqui, eu não vou passar. Então, você poderia me perguntar, e se eu tivesse mais um botão aqui, colocar mais um botão aqui eu vou chamar, seria um botão para fechar o formulário, tá? Vou alterar essa propriedade de text, mudar o seu nome, e eu vou usar o evento click dele. Vou dar this, que vai ser o formulário que está ativo, e vou dar um close. Olha só o que vai acontecer. Vamos supor que basicamente o que eu tenho é isso, né? Eu tenho um formulário para login para fechar. Se eu clicar em fechar, o que acontece? Ó, não adianta. A partir do momento que eu tratei o evento validation daquela forma, enquanto eu não informar algum valor ali, eu não consigo passar. Mas como contornar esse problema? Bom, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir o auto-validate, que é a propriedade de validação do controle. Eu tenho que desabilitar a autovalidação nesse controle. Então eu vou disable. Pronto. Agora sim. Agora se eu quiser fechar, é só clicar. Opa, mas aí eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que vir aqui no botão e definir causes validation como false. Então eu tive que definir a propriedade e desabilitar a validação. Agora, se eu clicar no botão fechar, ele fecha a aplicação, ok? Então, essa é uma forma de você efetuar a validação com validate. Eu vou mostrar uma outra forma, que é usando agora um componente. Até agora nós usamos o controle, eu vou usar um componente. Eu vou usar o componente erro provider. Eu vou aqui na guia de componentes, né, na toolbox, e vou selecionar o Ricardo Basílios. Ele vai criar aqui um nome padrão que eu vou usar esse nome, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui a validação, e ao invés de eu usar aqui, eu vou usar o componente erro provider. Como que ele funciona? Bom, o evento que eu vou utilizar vai ser o mesmo, né? Vai ser o validating da caixa de texto, nome do usuário, txt nome, e eu quero continuar com a validação, só que eu vou usar o erro provider. Então, ó, eu vou verificar se o nome é vazio, e se o erro for vazio, se o nome for vazio, em vez da mensagem, eu vou usar o componente erro provider 1. Eu vou definir o erro, set error. Aqui eu tenho que informar o nome do controle que eu estou verificando. E eu vou digitar a mensagem, informe o nome do usuário. Aqui continua igual. E aqui vou ter um else. Se o nome for vazio, ele vai exibir a mensagem. Caso contrário, se o nome for fornecido, eu vou ter que desabilitar a mensagem, né? Então eu vou set erro para o text box, txt nome, vou limpar. Pronto.
eu apenas conjuguei a utilização do evento validate com o componente erro provider. Então, note que o componente ele não fica no formulário, ele fica aqui na caixa abaixo do formulário. Vamos executar e vamos ver o nosso código. Então agora, olha, se eu não informar nada, ela informa o nome do usuário. Né? Se eu informar alguma coisa, ele limpa o erro. Novamente, se eu clicar no botão login, não informei o nome, a mensagem informa o nome do usuário, né? Aqui continua do mesmo jeito, não mudou nada. Então, percebeu que o erro provider, o componente, eu estou usando o método setErro, e ele não aparece aqui no formulário. É aquilo que eu falei. A única diferença entre componente e controle é que eles não são visíveis em tempo de execução. Então, essa é mais uma forma de usarmos o evento, e nesse caso estamos usando o componente para efetuarmos a nossa validação. Agora, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: vamos supor que aqui eu tivesse mais um campo aqui. Vamos supor que eu tivesse que informar o e-mail. Então eu vou aqui na Common Controls, vou colocar mais uma label. Vou colocar aqui o text dela como e-mail. Não vou mexer mais nada e vou colocar uma caixa de texto aqui, text box. E eu vou chamar txt e-mail. Então, como eu falei, né, deixa eu organizar aqui esses controles. Cada controle, quando ele é colocado no formulário, ele tem uma propriedade tab index. E essa propriedade ela é utilizada para quando eu navegar entre os controles. Deixa eu aqui formatar aqui, alinhar à esquerda. Certo? Então, eu só vou olhar os text box, tá? Que importa. Vamos, propriedade tab index. Ó. Aqui é 1, então eu vou colocar aqui 0. Que essa vai ser a primeira. Aqui eu vou colocar 1. E aqui eu vou colocar 2. Então, de forma que, ó, eu vou executar. Aqui, se eu não quiser que o foco venha sob esse controle na tabulação, eu desabilito o tab stop como false. Tá? E eu não preciso disso no botão, né? Não preciso receber o foco aqui na tabulação. Então eu vou executar. Ó, eu vou digitar o nome aqui, ó. Então, aqui se eu digitar um Enter, ó, o que acontece? Não acontece nada, porque por padrão a navegação entre os controles é feita com a tecla Tab. Então eu vou dar um Tab, ele vai para o próximo controle, o próximo Tab Index. O primeiro é 0, o segundo é 1. Eu vou informar a senha, opa, só o número, né? Informei e vou informar, opa, eu vou dar um Tab, ó, ele vai para o outro controle e vou digitar um e-mail aqui, teste@teste. Bom, e se eu quiser substituir esse comportamento? Tá? Se eu quiser que ao invés do Tab, a hora que eu pressionar o Enter, eu vá para o próximo controle. Bom, isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para fazer isso, eu posso usar o evento keyPress do controle ou o evento keyPress do formulário. Se eu usar o evento do controle, em cada controle eu tenho que enviar o usuário para o próximo controle. Eu vou mostrar isso aqui no evento keyPress do nome do usuário. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, o controle nome do usuário. Vou no evento keyPress, que eu não estou usando ainda, ó, e eu vou fazer o seguinte, vou digitar um código aqui, para que quando o usuário digitar um Enter, eu envie um Tab.
Então tudo se passa como se, ao pressionar Enter, eu mudo para o próximo controle. Então, ó, eu vou verificar qual foi a tecla que foi o caractere da tecla, né? E eu vou converter para chave. Eu verifico aqui não é Visual Basic, né? Aqui é C Sharp. Então aqui temos que, não podemos confundir aqui, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se quando o usuário pressionar alguma tecla, ele pressionou o Enter. O código da tecla 13 é o Carry Edge Return, que é o Enter, é o CR, né? Então eu estou verificando. Se ele pressionar o Enter, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o tratamento e eu vou dar um send case, ou seja, vou enviar uma tecla e essa tecla vai ser a tecla Tab. Ok? Novamente. Então, no evento keypress do nome, esse evento vai capturar cada tecla que o usuário digitar. Se quando ele digitar um Enter, eu vou enviar um Tab. E isso vai navegar para o próximo controle. Então eu vou digitar o nome aqui e vou dar um Enter. Pronto, ele foi para o próximo controle. Agora aqui, se eu dar um Enter, se eu informar um número aqui, né, e dar um Enter, ele não vai para o próximo controle. Por quê? Porque o que acontece aqui? Porque eu tenho que fazer isso em cada controle. Agora você imagina se eu tivesse 10 testbox. Ainda bem que existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é, eu vou comentar o código aqui do controle, né? Que eu não preciso disso, e eu vou usar, ele vai chiar porque eu tenho que eliminar o keytracks lá que eu criei, que eu comentei. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar as propriedades do formulário. Então existe uma propriedade no formulário que é keyPreview. Ela geralmente ela está como false, tá? Ou seja, e o que essa propriedade faz? Ela obtém ou define um valor indicando se o formulário vai receber os eventos-chave antes que o evento seja passado para o controle. Então, se eu colocar aqui como true, eu estou significando que o evento keypress lá vai passar antes pelo formulário. Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionei o formulário, fui na relação de eventos e eu vou usar o evento keypress do formulário e basicamente eu vou copiar o código que eu estava usando aqui. Ou seja, de forma que ao invés de usar no componente, eu uso no formulário. Só que eu errei aqui o controle, né? Deixa eu comentar aqui. O evento é keypress, não KA. Então aqui eu vou copiar aqui, né?
Pronto. Agora, ele vai valer para qualquer controle, no caso text box, que tenha o evento keyPlace, vai passar pelo formulário, então eu vou conseguir navegar tranquilamente por todos os componentes. Vou digitar aqui Anchorate, dei um Enter, dei outro Enter, tá vendo? Se eu tivesse mais controles, o código valeria para todos os controles text box do formulário. Então isso é muito interessante, ou seja, ao invés de se eu tivesse 10 controles, eu ter o tratamento do keyPlace para cada controle, eu faço no formulário, lembrando que eu tenho que definir a propriedade keyPreview como true, né? E aí eu consigo navegar. Ou seja, eu na verdade quando eu recebo um Enter, eu envio um Tab. Tudo se passa como se o usuário estivesse digitando o Tab. Bom, agora eu quero falar de uma outra coisa bem... E aqui, na verdade, eu vou usar o evento validating para validar o e-mail. Só que aí eu vou fazer a validação usando uma expressão regular. Então, eu vou aqui no controle, selecionar os eventos, vou aqui no validating do e-mail e, para ganhar tempo, eu vou colocar o código que eu já digitei aqui. Pronto. Vou visualizar aqui. Então, olha, aqui eu defini uma expressão regular que valida o e-mail, tá? Eu não vou entrar em detalhes do significado dessa expressão, porque isso caberia uma videoaula, uma ou mais videoaulas para explicar isso aqui. Mas aqui eu estou usando a classe regex. Então, essa classe aqui, ela está no namespace System Text Regular Expressions. Então, essa máscara aqui, ele vai verificar se a máscara que eu defini aqui, o meu e-mail, está no formato adequado. Se ele estiver no formato adequado, eu vou mudar a cor de fundo do controle e vou digitar ele como amarelo. Se não, eu deixo ele branco, informo que o e-mail é inválido e limpo o e-mail e cancelo. Tá? Então eu estou fazendo a validação usando o evento validating e a classe regex, que é uma classe da plataforma .NET que está no System Text Regular Expressions, que é mais um recurso que você tem à disposição. Essa máscara aqui, você tem máscara pronta já para vários tipos de formatação. Você quer ver? Na verdade, o controle text box fiz confusão. É o controle masked text box que tem o recurso. Mas eu posso fazer isso via código, como vou fazer aqui. Então, aqui, o que eu fiz? Eu defini a máscara, que é própria para e-mail, né? Já que isso aqui você acha pronto já. Aqui eu criei uma instância da classe regex, passando uma máscara que eu quero usar como validação. Aí eu pego o método smat e verifico se o e-mail ele confere com a máscara. Tá? Se ele conferir, o text box fica amarelo, senão ele exibe uma mensagem, fica branco e limpa o controle. Vamos lá. Então, eu vou digitar Anchorate, vou dar um Enter,
Vou digitar aqui, vou dar um enter, e aqui eu vou digitar um e-mail inválido, por exemplo, teste. E-mail inválido. Isso aqui não é um e-mail. Então eu vou colocar teste, arroba. Também é inválido. A máscara está fazendo o trabalho. Ele limpa, teste, arroba, Yahoo. Também é inválido. Né? Teste, arroba, Yahoo, ponto. É inválido. Teste, arroba, yahoo.com. Esse formato deve ser aprovado. Pronto. Olha, colocou com amarelo e, como eu tinha digitado uma Macorati 1234556, ele me abriu uma extensão do formulário. Ok? Então, é mais um recurso que você tem para utilizar nas suas aplicações Windows Forms. Para encerrar, eu quero falar de um outro recurso aqui do Textbox, muito interessante, que é o... Deixa eu colocar aqui no e-mail, que é o Autocomplete Mode. Então, essa propriedade aqui, o padrão dela é none. Mas se eu selecionar aqui a opção Suggest, o que ele vai fazer? Ele vai... Essa propriedade, ela define uma ação que controla como o preenchimento automático do campo Textbox vai ser feito. Quando ele está none, esse recurso está desativado. Agora, eu posso usar Suggest. Nesse caso, eu vou acrescentar ao restante da sequência que eu estiver digitando os caracteres mais prováveis candidatos para os caracteres existentes. Então, eu posso usar como fonte aqui, ó, eu tenho alguns recursos, por exemplo, no caso aqui como e-mail, eu vou colocar a URL. Né? Eu poderia usar aqui, ó, arquivo de sistema, uma lista customizada, né? Uma lista de diretório, posso deixar desabilitada, mas no caso aqui eu vou selecionar a URL, porque tem muito a ver com o e-mail que a gente vai digitar. Então, olha, eu vou executar, eu vou digitar aqui Macorati, vou dar um enter, e aqui, olha, olha, eu digitei HTTP, ele já me abriu, conforme eu for digitando, ele vai colocar o www, né? Ele vai me sugerindo uma relação numa lista que os possíveis candidatos, tá? Agora, se eu alterar aqui para append, o que ele vai fazer? Desculpa, aqui no suggest, ele vai acrescentar ao restante da sequência de caracteres, ele vai exibir uma lista drop-down associada com o controle de edição. É isso que ele está fazendo, tá? Eu inverti aqui o conceito. Então aqui, ó, no suggest, ele vai exibir uma lista drop-down de acordo com a fonte que eu defini. Se eu colocar o append, aí sim, aí eu vou colocar o append. Aí ele vai acrescentar ao restante do que eu estiver digitando, ele não vai mostrar a lista drop-down, mas ele vai acrescentando. Quer ver? Tá vendo lá? Ele vai acrescentando. E se eu colocar os dois, ele vai fazer os dois. Tá? Então é um recurso interessante que eu posso utilizar dependendo do cenário da minha aplicação, do contexto onde eu estiver usando o Textbox.
eu posso personalizar e customizar isso, né? Então, ó. E aqui ele vai fazendo os dois, ó. Vai dando suggest, exibindo o drop-down e vai acrescentando, certo? E se eu quiser desabilitar o recurso, é só colocar none aqui, coloco o none aqui, pronto. Então, com isso nessa videoaula, nós vimos mais alguns recursos envolvendo a utilização de eventos e alguns métodos, já digitando o código no formulário. Pode ver que todo o código que eu estou digitando, ele fica no formulário, né? Então, é por isso que se você tiver muito código no formulário, dependendo da quantidade, ele fica mais lento para carregar, porque ele tem que ler tudo isso aqui e carregar, né? Então, como as boas práticas indicam, a interface com o usuário, ele deve ter como responsabilidade apenas exibir a informação ao usuário. No caso aqui, nós estamos mostrando os controles, né, e como nós podemos utilizar seus eventos, métodos e propriedades para realizar validações, obter informações. Então, na próxima videoaula, vamos falar de uma propriedade muito interessante do formulário, que é a propriedade isMDI-contain. Ela está como false. Mas se eu colocar como true, olha o que acontece. Eu definindo essa propriedade como true, eu faço o formulário se tornar um container de outros formulários. Ele passa a ser um container e eu posso trabalhar com a interface MDI. Então é isso que eu vou falar na próxima videoaula. Até lá!